A genialidade e a bizarrice do terror moderno muitas vezes reside na subversão de algo comum ou que traz conforto, e um bom exemplo disso, um criador de jogos de terror pegou o universo colorido e inocente da Peppa Pig e assim distorceu em uma experiência sufocante de sobrevivência em meio ao jogo Roblox. Mas todo esse contraste absoluto, porque o Peppa Pig é um dos desenhos infantis mais reconhecíveis do mundo, com seu traço simples e histórias bem comuns. Porém, a proposta em volta desse jogo de terror é de transformar a Peppa Pig em algo que, além da gente estar fugindo de todo esse monstro, estamos sendo caçados também pela personificação da infância de várias crianças, porém corrompida. Contudo, o que sustenta todo esse terror bem gigantesco e atmosférico em meio a esse universo, além da história oficial bizarra que o jogo apresenta para justificar todo esse pesadelo, segundo a descrição, a narrativa, a origem da Peppa Pig nasce de uma dinâmica familiar alterada, onde a Peppa teria sofrido um colapso psicológico, ou seja, a narrativa indica que ela se sentiu profunda e cruelmente ignorada. Toda essa rejeição foi até absoluta, e assim foi todo o catalisador em volta da história desse jogo, onde nessa premissa nos planta imediatamente uma dúvida perturbadora: o que realmente teria acontecido na mente da Peppa? E é exatamente em toda essa lacuna de informações que nos força a questionar os verdadeiros motivos por trás da sua obsessão da Peppa, e tem várias teorias ainda mais sombrias, onde ela também sempre foi um ser bizarro, insano desde o começo. Pelo menos tem várias teorias onde a Peppa em si já teria nascido com algum problema em meio a esse jogo do Roblox, mas todo esse lado psicológico, melancolia e tristeza são perfeitamente refletidas no design do mapa e também na constante sensação de estar sendo vigiado. Se analisarmos a construção dos ambientes, notamos, por exemplo, a arquitetura que é criada para gerar agonia, e a casa da família da Peppa, que antes era para ser um local de segurança e rotina, é transformado em um certo labirinto assustador que em qualquer momento pode aparecer e espreitar do além a Peppa bizarra. E toda essa ambientação opressiva e a narrativa de abandono nos traz várias teorias, onde a Peppa, além de ser a real vilã de toda essa história, à medida que exploramos os outros cenários e sobrevivemos às suas perseguições, torna-se impossível não questionar se ela é simplesmente um monstro bizarro e perturbador, ou talvez, quem sabe, teria alguma pessoa, doutor, médico, cientista maluco por trás de todo esse pesadelo. Pelo menos tem vários mistérios e perspectivas diferentes que transforma a experiência em mistérios em volta do jogo, e percebemos que, além da gente estar fugindo de algo impiedoso e particularmente bem bizarro e perturbador, também tem a existência de múltiplos histórias, teorias, mistérios, e em todo esse jogo com a premissa tão bizarra nos faz realmente questionar se a narrativa fundamental é fragmentar a verdade, se a Peppa realmente é bizarra ou teria algum cientista ou alguém maluco que poderia ter aplicado uma anomalia ou até feito a mente dela ter trazido uma deterioração em meio à sua mente. Pelo menos o jogo oferece várias teorias e caminhos tão distintos dentro de um cenário que nos instiga e traz todas essas dúvidas frequentes se de fato ela sempre foi mal, ou talvez isso foi consequência drásticas de algum cientista ou até alguma pessoa perturbadora por trás. Ou quem sabe isso tudo também pode ser até delírio do próprio protagonista, a gente que está jogando o jogo. Mas ao mergulharmos nessas investigações de tramas e tentarmos desvendar qual final é o definitivo, tropeçamos em várias teorias e mistérios em meio a todo esse caminho maluco, e uma questão muito mais profunda, densa e perturbadora: será que a Peppa, desde o início, em meio à história desse jogo, já sofre de uma carência infantil, quem sabe um instinto perturbador implacável? Porque se a gente analisar, levando a teoria e mistérios ao limite, talvez a Peppa Pig em si pode não existir nesse jogo, ou até mesmo nós que somos o protagonista talvez estamos
menos em um delírio devido ter assistido tanta Peppa Pig, pelo menos tem vários mistérios e teorias que pode ou não ser que essa percepção de uma vilã pode ser algo do trauma do nosso protagonista que a gente controla durante o jogo. Pelo menos é a partir de várias consolidações, mistérios e também olhando o lado mais psicológico e reversível, é provável que, quem sabe, a Peppa na verdade seria uma anomalia criada pelo nosso protagonista para enfrentar algum trauma da infância. Porém, algo interessante é que o terror presente nesse jogo, ele não se apoia apenas na criação de um monstro bizarro, mas também no contraste emocional, o jeito que a criatura vem grotescamente atrás de você. Isso tudo traz um certo lado precário do medo, onde transforma aquilo que no começo era para ser algo normal e puro em um ser bizarramente perigoso e perturbador e até predatório, mas também para coroar a atmosfera opressiva. E se a gente aprofundar ainda mais em toda essa mitologia, a história de todo esse universo caótico, torna-se essencial olhar além do jogo e quem sabe, cara, se o jogo estaria escondendo referência a outros jogos de terror que vão muito além da sua premissa de trauma familiar. Pelo menos tem um certo mistério onde a resposta pode estar em vários outros jogos de terror criado pelo criador de toda essa obra. Pelo menos temos várias interpretações que, se a gente investigar, é provável que a resposta para tudo isso seria algo além do abismal de um terror sobrenatural. E na verdade existe algum tipo de cientista maluco e obscuro que provavelmente operou nos bastidores de toda essa criatura, e assim, particularmente se analisarmos bem, é provável que a Peppa em si, talvez ela exista mesmo no universo desse jogo, obviamente, porém ela teria sido transformado, como eu já disse, por algum cientista ou alguém com a mente bizarra e até perturbadora. Bom, mas algo que eu notei bastante também em meio a esse caos da história, perseguições frenéticas, mistérios, teorias, curiosidades e outras coisas que movimentam toda essa história obscura de um jogo de terror do Roblox que transformou a Peppa Pig em uma anomalia, algo muitos jogadores também juram ter encontrado referências visuais que explicariam o destino de toda essa Peppa Pig. Porém, no meio de várias teorias malucas e bizarras, eu particularmente não consegui achar uma verdadeira resposta longe da narrativa e história oficial que realmente nos responda várias dúvidas e mistérios. Porém, a única certeza que eu tenho é a união perfeita de todos esses elementos, desde um personagem simples sendo corrompido a um ser bizarro e uma anomalia. Esse é um dos verdadeiros motivos do sucesso de todo esse jogo, porque ele traz esse lado de terror mórbido e também que a gente pode ver símbolos de pureza como a Peppa Pig e também conforto infantil sendo arrastados para a lama de uma degradação e transformados em seres bizarros. Pelo menos nesse ecossistema de jogos de terror do Roblox, tem vários estilos de game que transformam coisas puras em anomalias ainda mais bizarras e perturbadoras. Bom, mas então é isso. Esse foi um vídeo sobre o Peppa Pig. Esse jogo insano e bizarro do Roblox esconde alguns mistérios, curiosidades e teorias que vão além da história original. Bom, mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo e tchau!